Em 1990, a Nintendo tinha 95% do mercado americano de videogames. A Sega tinha 6%. Em 2 anos, a Sega tinha 65%. E em menos de 10 anos depois disso, a Sega tinha 0% e nunca mais voltou. Hoje você vai descobrir a história real da guerra Sega versus Nintendo. Porque ela começa com um executivo de brinquedos que a esposa convenceu a aceitar o emprego. E tem um detalhe sobre como o Sonic nasceu que vai mudar tudo o que você achava que sabia. Quando o CEO da Sega of America apresentou o plano que salvaria a empresa, a diretoria japonesa rejeitou todos os pontos. A reunião virou um caos. E quando a fumaça baixou, o americano tinha vencido. O resultado? 80% dos maiores fãs do Mario escolheram o Sonic em testes cegos. E tem um detalhe sobre o grito SEGA, que aparecia no fim de cada comercial que ninguém te contou. A história completa vem agora. Para entender a guerra, você precisa entender o tamanho da Nintendo em 1990. A empresa japonesa tinha simplesmente dominado o mercado americano de videogames desde meados dos anos 80. 95% de participação de mercado. Não havia competição real. Havia a Nintendo e havia todo o resto. A Sega estava nesse resto, com um console chamado Genesis, que vendia bem, mas não chegava nem perto de ameaçar o trono. Algo precisava mudar. A mudança veio de fora. A Sega Japan contratou como CEO da Sega of America um executivo chamado Tom Kalinske, o mesmo homem que tinha transformado a Barbie no produto mais vendido da Mattel. Kalinske, a princípio, recusou a proposta. Achava que o desafio era grande demais. Foi a esposa dele que o convenceu a aceitar. Disse que ele havia trabalhado a vida toda em mercados dominados por um líder forte e que sabia exatamente como funciona. Em outubro de 1990, Kalinske assumiu o cargo. Nas primeiras semanas, Kalinske estudou tudo e chegou a 4 conclusões que, para ele, eram óbvias. Primeiro, cortar o preço do Genesis em $50. Segundo, substituir o jogo que vinha junto com o console por um jogo novo e empolgante. Terceiro, contratar desenvolvedoras americanas para criar jogos para um público mais velho. Quarto, atacar a Nintendo diretamente na publicidade, sem papas na língua. Kalinske apresentou o plano para a diretoria da Sega Japan. E a diretoria rejeitou todos os 4 pontos. O que aconteceu depois entrou para a lenda. A reunião virou um caos. Vozes foram levantadas, tensão acumulou e, conforme relatado por múltiplas fontes que estavam lá, cadeiras foram arremessadas. Kalinske segurou sua posição. No fim, depois de um tumulto que ninguém que participou esqueceu, a diretoria cedeu. O plano foi aprovado. E o segundo ponto, o jogo que viria junto com o console, levaria ao personagem mais importante da história da Sega. A Sega Japan tinha mandado internamente um pedido simples. Criem um personagem que possa matar o Mario. Um mascote próprio, original, que fosse o rosto da empresa no mundo inteiro. Foi realizado um concurso interno de propostas. Os designers apresentaram vários conceitos. Um bulldog, uma raposa, um personagem que se parecia suspeitamente com o presidente Theodore Roosevelt usando uma camisola. E um ouriço azul com atitude, desenhado por Naoto Oshima. O ouriço ganhou, mas o personagem sozinho não era nada sem a mecânica por trás dele. Foi o programador Yuji Naka quem desenvolveu um algoritmo que permitia que um sprite se movesse suavemente por curvas em velocidade altíssima, algo que nenhum console da época conseguia fazer de forma tão fluida. Sonic não era só um personagem bonito, era uma demonstração técnica do que o Genesis podia fazer que o Nintendo NES não conseguia nem imaginar. Kalinske queria ter certeza antes de apostar tudo. Então contratou uma pesquisa de mercado com um grupo específico de participantes, os maiores fãs do Mario que conseguissem encontrar. Crianças e adolescentes que adoravam o Mario, que defendiam o Mario, que tinham crescido com o Mario. Mostraram para eles o novo Mario disponível na época. Depois, deixaram eles jogarem Sonic. O resultado? 80% dos fãs confirmados do Mario escolheram o Sonic. O chefe de marketing da Sega resumiu na hora. Eu sabia que tínhamos o assassino do Mario. Com essa pesquisa na mão,
Kalinske implementou o segundo ponto do plano: substituir o Altered Beast, o jogo que vinha junto com o Genesis, pelo Sonic. Não era uma decisão óbvia. O Altered Beast era conhecido, Sonic era novidade. Mas a lógica era irresistível: colocar o melhor jogo da empresa diretamente nas mãos de cada consumidor que comprasse um console. A estratégia de bundle custaria dinheiro de curto prazo e geraria um mercado de longo prazo. A campanha publicitária acompanhou tudo isso. O slogan "Genesis does what Nintendo don't", o Genesis faz o que a Nintendo não faz, era uma provocação direta, algo que nunca tinha sido feito com essa intensidade no mercado de videogames. A Sega foi a primeira grande empresa a anunciar no canal MTV. E numa das gravações dos comerciais, alguém na equipe sugeriu no improviso que um personagem gritasse o nome da empresa no fim do vídeo. O diretor gostou. Gravaram. E o grito "Sega", que você conhece até hoje, nasceu assim, de uma sugestão casual num set de filmagem, sem planejamento nenhum. O resultado foi histórico. Em 1992, a Sega tinha 60% do mercado americano de consoles. O bundle do Sonic com o Genesis vendeu 15 milhões de unidades. A Sega cresceu de 72 milhões de dólares para mais de 1,5 bilhão de dólares em receita em poucos anos. Era a maior virada da história da indústria de videogames. E parecia que não tinha teto. Só que aí, a Sega começou a errar, e errou rápido. A empresa lançou o Sega CD, o 32X, o Saturn e o Game Gear quase ao mesmo tempo, diluindo recursos, confundindo os consumidores e sobrecarregando as desenvolvedoras. Kalinske foi progressivamente sendo ignorado pela matriz japonesa nas decisões mais importantes. Em 1995, a Sega lançou o Saturn por $399, $80 mais caro que o PlayStation recém-lançado pela Sony, num lançamento surpresa que pegou varejistas e desenvolvedoras de surpresa. Foi um desastre. O Dreamcast foi a última tentativa. Lançado em 1998, era um console tecnicamente excelente, com jogos fantásticos e a primeira conexão online nativa num console doméstico. Mas a marca estava destruída. Os consumidores não confiavam mais. Em março de 2001, a Sega anunciou o fim do Dreamcast e a saída definitiva do mercado de hardware. A empresa que tinha chegado a 65% do mercado americano em 1992 saiu sem fazer barulho em 2001 e nunca mais voltou. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta nos comentários, você era da turma do Mario ou do Sonic? E você lembra do grito "Sega" nos comerciais? Até a próxima abertura do baú!